Então, o nosso trabalho a gente vai falar um pouco dos problemas ambientais, né, e algumas soluções. Os componentes desse grupo são Roberto, Tainara, Féricles e Leonardo. Vamos falar agora um pouco da nossa introdução, né? Problemas ambientais e soluções. O mundo passa por uma terrível crise ambiental, pois as sociedades atuais estão sentindo os problemas provocados ao longo de centenas de anos. O homem iniciou o processo de devastação ambiental principalmente no século XX, embora tenha começado durante a primeira Revolução Industrial. No decorrer de aproximadamente 100 anos, o homem usou a natureza e seus recursos de forma desordenada e inconsciente quando a preservação dos mesmos. Atualmente, o mundo está extremamente poluído e desagradável. A poluição ocorre de diversas formas, tais como no ar, atmosfera, águas, solos, entre outros, além da degradação envolvendo a vegetação, a extração de minérios e a ocupação agropecuária. O aquecimento global, o efeito estufa, derretimento das geleiras, tempestades, mudanças climáticas são alguns dos resultados diretos do modelo da sociedade que optamos, vinculados como o consumo e automaticamente ao capitalismo. O século atual provavelmente enfrentará sérios problemas decorrentes das questões ambientais, com a falta de água, aumento de preços de alimentos, aumento de temperatura global, elevação dos níveis dos oceanos, entre outros, e muito mais. Algumas soluções, né? A reversão desse panorama é a amenização dos efeitos das mudanças climáticas. Depende de um esforço coletivo de que deve unir o governo, sociedade e empresas para reduzir o impacto ambiental. São necessárias desde medidas mais simples no dia a dia até ações mais complexas, como por exemplo as queimadas. As queimadas podem ser determinadas como um processo de queima de vegetação e podem acontecer ou não através da ação do ser humano. Essa técnica é bastante empregada na agropecuária, com o objetivo de renovar as pastagens. Limpar uma área é a facilidade da colheita de alguns alimentos, como a cana-de-açúcar. As queimadas são atualmente prejudiciais para o meio ambiente, porque liberam vários gases na atmosfera, entre eles o gás carbônico, que está associado à intensificação do efeito estufa. E não realizar queimadas, né? Muitas coisas podem ser feitas para evitar, porque muitas vezes a gente está falando aqui o problema e está falando como solucionar. Muitas coisas podem ser feitas e podem ser evitadas. As queimadas, e muitas delas são muito simples, como não jogar bituca de cigarro em locais onde haja vegetação, latas de metal e garrafas de vidro. Também não podem ser jogadas em qualquer local, pois elas esquentam com uma facilidade e acabam causando queimadas. Para as pessoas que viajam bastante, evitar jogar lixo pela janela do carro é essencial para que as queimadas sejam evitadas. E em caso de acampamentos, a fogueira precisa ser feita em locais onde não haja vegetação, ou faça na beira de rio. Os balões também não são os maiores causadores de queimadas, e por isso não é soltar de maneira e sim evitá-los. Agora iremos falar sobre as queimadas. O que consiste as queimadas? É a queima da vegetação e ela pode acontecer ou não através do ser humano. Geralmente ela é empregada na agropecuária. Como assim? Às vezes o agricultor ele quer um pedaço de terra que sirva para pasto. Porém, ele tem uma área de mata, ou seja, ele vai lá e efetua a queimada para o plantio dessa vegetação para o gado. O que fazer? Como não realizar as queimadas? Você tem que evitar jogar aquela bituca de cigarro nas BRs, geralmente jogam, né? E também evitar jogar lixo pela janela do carro ou até mesmo na cidade, né? Que você pensa, vou jogar um papelzinho de bala no chão. Mas da mesma forma que você pensa assim, milhares de pessoas pensam. E aquele lixo que era pequeno se torna algo enorme. O desmatamento. O desmatamento ele consiste na retirada total
ou parcial de uma vegetação de uma área. Geralmente é para exploração de madeira, ampliações de plantações ou até mesmo a criação de gado. O desmatamento vem sendo utilizado para ampliações de cidades ou construção de casas, ruas, ou seja, aonde cada um de nós moramos, um dia já foi uma mata que foi desmatada. Mas o principal problema é você desmatar e não replantar. E como evitar esse desmatamento? E qual a medida para evitar isso? É o reflorestamento. O reflorestamento é o ato de replantar florestas, ou seja, resgatando as áreas devastadas. E esse reflorestamento é muito importante para o meio ambiente, ou seja, ele preserva os lençóis freáticos, o solo. Além disso, a qualidade do ar é bem melhor em regiões que têm grandes quantidades de florestas. Poluição da água. Como ocorre a contaminação das águas e como prevenir isso? Bom, a poluição causa mudanças na composição química, física ou biológica da água, colocando em risco os seres humanos e outros seres vivos. A poluição também pode afetar atividades econômicas, como agricultura e turismo. Bom, quando o assunto é poluição, olha que número assustador. Estima-se que até 2050 terá mais plástico do que peixes no oceano. Ou seja, se as empresas não tomarem certas medidas, teremos problema no futuro. E isso é uma questão muito séria, porque a água é essencial para a vida humana. Ela representa cerca de 70% da massa do corpo humano e seu consumo é fundamental para a nossa sobrevivência. Então, assim, a poluição pode ocorrer de inúmeras formas, como o derramamento de resíduos de atividades industriais e domésticas, jogando lixo e permitindo que os produtos, como os defensivos agrícolas, entrem em contato com esse ambiente. A poluição da água pode chegar a níveis tão intensos que pode desencadear a morte de várias espécies como peixes. No ser humano, pode ser gerados problemas como intoxicações por metais pesados, que podem levar à morte e doenças causadas por bactérias, vírus, protozoários e vermes. Então, assim, reduzir o desperdício da água também é um fator importante. Para evitar o desperdício da água, é muito importante que tenhamos uma consciência ambiental. Desse modo, ações educativas dentro das escolas, trabalhos, comunidades têm sido cada vez mais desenvolvidas. No entanto, pequenas ações cotidianas podem evitar o desperdício desse bem tão precioso. Então, assim, em resumo geral, né, a água é o recurso mais importante para a nossa sociedade e para a vida na Terra, e por isso é tão importante evitar a sua poluição. Poluição do solo. A poluição do solo consiste em nada mais nada menos que alterações físicas, químicas ou biológicas nessa superfície, podendo afetar tanto os seres humanos como outras espécies. Esse problema ambiental pode ocorrer por conta das atividades industriais ou da mineração, agricultura, descarte inadequado do esgoto doméstico, chorume proveniente dos lixos, atividades agropecuárias e entre outras causas. A contaminação do solo pode gerar várias complicações, como redução da produtividade do solo, a contaminação de alimentos e problemas na saúde pública decorrentes de agentes causadores da doença. Algumas soluções que ajudam a diminuir esse problema são: reduzir e separar o lixo. No Brasil é produzido cerca de 150 mil toneladas de lixo todos os dias. Não basta apenas reciclar o que é possível, e sim diminuir a quantidade de dejetos produzidos diariamente, mesmo com locais de tratamento adequado. Algumas maneiras de fazer isso são: escolher produto com menos embalagens, separar o lixo em categorias, como orgânico, papel, metal, alumínio e plástico. Se caso a cidade não possui sistema de coleta seletiva, é possível combinar com a cooperativa de catadores para recolher a parte reciclável, enquanto o orgânico continua com a coleta municipal. Garrafas PET, papel e latinha de alumínio são especialmente valiosas para a substituição. Pilhas, baterias e celulares antigos devem ser entregues nas lojas ou em locais destinados para o descarte. Eles jamais devem ser jogados no lixo comum, porque os compostos no seu interior contaminam o solo. Não jogar óleo de cozinha jogado pelo ralo, pois contamina a água.
Depois de cozinhar, recolher o óleo em uma garrafa até enchê-la e entregue para reciclagem em redes de supermercados. Outra solução que ajuda a reduzir esse problema seria a preservação da vegetação nativa. Uma vegetação natural é aquela que é originada em determinado local sem a ação do homem, ou seja, é aquela vegetação que sempre esteve naquele local. Então, ao longo do tempo, várias espécies de plantas e animais se adaptaram àquela vegetação. Portanto, com a destruição dela, esses seres vivos podem ser extintos ou eliminados dessa região. E é importante saber que conservar não é o mesmo que preservar. Preservar seria não tocar, manter intocado, e conservar seria extrair apenas o necessário, não em excesso. Uma solução que está no nosso dia a dia seria usar sacolas retornáveis. A sacola de plástico chega a representar 40% das embalagens jogadas no lixo e leva até 400 anos para se decompor. Ao escolher uma sacola para carregar suas compras, o consumidor deve se preocupar com a durabilidade do material usado em sua confecção. Quanto mais resistente, melhor, será usada por mais tempo antes de ir para o lixo. E também maneira de fazer isso é usar sacolas de pano, caixas de papelão ou carrinhos de feira. Sacolas de papel são bonitas, mas não são ideais. Elas têm pouca resistência, rasgam com facilidade e estragam quando molhadas. Para quem vai ao supermercado de carro, a alternativa mais ecológica e barata é reutilizar caixas de papelão. Para quem faz compras a pé ou de ônibus, recomenda-se o uso de ecobags, sacolas reutilizáveis ou carrinhos de feira. A poluição atmosférica provoca muitas mudanças nas características do ar, causando vários danos à saúde e ao bem-estar da população e de outros seres vivos, podendo ocorrer devido às atividades humanas e naturais. As naturais ocorrem através das atividades vulcânicas, e em relação às humanas, as queimadas, atividades industriais e o uso de combustíveis fósseis são os principais causadores da poluição atmosférica. A contaminação causa danos graves à saúde humana e principalmente ao sistema respiratório. Os poluentes do ar podem causar irritação das mucosas do trato respiratório e o aumento dos casos de asma, até mesmo a elevação do número de casos de câncer de pulmão. Perante a situação, é preciso que a sociedade atual tome algumas atitudes em relação à poluição do ar. E algumas das dicas corretivas e preventivas para tentar melhorar esse problema são, por exemplo, delimitar o limite do nível de poluição urbana e rural, critérios rigorosos quanto às normas de emissão de gases, monitoramento das fontes poluidoras, incentivar o uso de tecnologias menos poluentes, controle diário da qualidade do ar, promover o reflorestamento de áreas degradadas, controlar as queimadas, evitar o uso de agrotóxicos, preservar as florestas e entre outros. Vamos lá, conclusão. A sustentabilidade não é mais um assunto deixado em segundo plano. Muito pelo contrário, o tema está em ascensão, visto que permite que as empresas reduzam custo, ingressem em novos mercados e melhorem sua reputação corporativa. Bom, depois de vários debates com integrantes do grupo, todos tiveram apontar a mesma ideia de que é preciso preservar, proteger o meio ambiente. E trabalhar de forma que não prejudique o ambiente é o novo desafio do século, quanto para as empresas, quanto para a nossa sociedade. E que cuidar do meio ambiente é um dever de todos. Então, assim, se por um lado o empreendedor está buscando ou deveria encontrar soluções sustentáveis para o seu negócio, por outro lado, o consumidor está cada vez mais exigente. Por quê? Porque aumenta a cada dia o número de consumidores conscientes que optam por produtos que garantem a sustentabilidade. Então, podemos afirmar que as empresas que desejam se destacar no mercado cada vez mais competitivo têm por obrigações possuir ações sustentáveis para a melhoria de sua própria imagem. E, independente disso, de a consequência ser boa para a empresa, ser o motivo da escolha ou não, o meio ambiente é que agradece.